Como arquear a sobrancelha? Olá pessoal, eu já estava com saudade de vocês. Hoje eu vou falar sobre um tema super interessante e que eu acho que é dúvida para muita gente. Como arquear a sobrancelha? Existem algumas técnicas, algumas cirúrgicas, algumas não cirúrgicas, e eu vou tentar explicar rapidinho sobre cada uma delas. A técnica mais comum e mais usada e mais divulgada e mais difundida é o Botox. A gente consegue, em alguns casos, arquear a sobrancelha com a aplicação de Botox em alguns pontos específicos. Para que isso aconteça, a gente precisa que a paciente ela tenha um tipo de frontal, que é esse músculo dessa região aqui, que chegue até a porção final da sobrancelha. Porque existem vários tipos de músculo, várias anatomias diferentes. Então, não adianta eu tentar erguer a sobrancelha, o cantinho da sobrancelha de uma paciente que não tenha musculatura nessa região. Por quê? Como que o Botox consegue levantar a sobrancelha? O Botox é como se fosse uma briga de cabo de guerra entre os músculos da face. A gente paralisa o músculo que a gente não quer a ação e deixa movimentando o músculo que a gente quer que haja. Então, por exemplo, no caso daqui do cantinho do supercílio, se eu quero que o supercílio levante, eu paraliso o músculo que puxa para baixo e deixo movimentando o músculo que puxa para cima. E quem vence o cabo de guerra é o músculo que puxa para cima. Com isso eu consigo arqueamento. Mas para que isso funcione, a paciente precisa ter uma musculatura ativa nessa região. Então não é todo mundo que a gente vai conseguir arquear a sobrancelha com o Botox. Mas na grande maioria da população a gente consegue. E se a gente não conseguir arquear a sobrancelha da paciente com o Botox, quais as outras opções que existem? Bom, algumas pacientes com envelhecimento, elas vão tendo um afundamento nessa região aqui lateral da testa, que a gente chama de têmporas. Esse afundamento faz com que haja uma certa sobra de pele aqui nessa região, e isso vai pesando com o tempo. Quando a gente faz preenchimento dessa região aqui com o próprio ácido hialurônico, a gente consegue dar uma esticadinha nessa pele aqui e a gente tem um leve arqueamento do supercílio novamente. Também é possível aplicar ácido hialurônico aqui nesse cantinho final do supercílio para dar um suporte a mais para ele. E em alguns casos a gente consegue levantar a sobrancelha com preenchimento aqui direto na sobrancelha. A outra possibilidade que nós temos são os fios de sustentação, que podem ser colocados nessa região puxando o supercílio para cima. Então a gente tem os fios de ácido polilático e a gente tem os fios de PDO. Aí a gente pode colocar nesta região puxando para cima. Aí nós temos algumas opções cirúrgicas para levantar a sobrancelha. Naqueles casos em que a paciente tem muita sobra de pele, que a sobrancelha está muito caída e posicionada muito embaixo, os procedimentos minimamente invasivos às vezes não conseguem reposicionar o supercílio onde a gente quer. E aí a gente lança a mão dos procedimentos cirúrgicos. Existem dois tipos basicamente que a gente pode utilizar. A gente faz uma pequena incisão aqui no couro cabeludo e a gente solta a pele junto com a musculatura em algumas vezes e a gente passa um fio que vai fixar aqui na região superior da galha. Então a gente passa o fio para suspender o cantinho da sobrancelha. O ideal é que a gente faça isso e mantenha essa musculatura paralisada por algum tempo. Então, muitas vezes a gente acaba associando ao Botox, que é para poder cicatrizar na posição que a gente quer. Uma opção um pouquinho mais até, eu diria, agressiva. Agressiva do ponto de vista que você vai agir exatamente no local que você quer erguer. Então, é possível tirar uma faixinha de pele nessa região da própria sobrancelha. A cicatriz, ela fica bem justinho no desenho do supercílio mesmo, é uma cicatriz aqui no local. Na maioria das vezes, a gente utiliza essa técnica para pacientes que têm a pele bem branquinha, que tem um excesso de pele muito grande. Normalmente são pacientes que já estão numa idade um pouquinho mais avançada, que a cicatriz acaba ficando bem disfarçadinha. Eu espero ter ajudado, um beijo e até o próximo vídeo. Olá! Bastante, eu não quero pouquinho. Eu quero bastante, eu não quero pouquinho. Peraí, meu Deus, fugiu a palavra. Como arquear a sobrancelha?
E se a gente não puder arquear a sobrancelha com o Botox? A sobrancelha com o Botox. Jesus amado.